Uniclac. Olá pessoal, estamos começando o nosso segundo bloco dos estudos sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Primeiro bloco, tratamos acerca da natureza jurídica da LINDB, identificando qual é o seu objetivo, qual é a sua finalidade. Identificamos também a estrutura da LINDB, o que nós encontramos neste decreto-lei, e tratamos o primeiro artigo, que diz respeito à vigência, né? Prazo de vacatio legis, modificação da lei que ainda não entrou em vigor, modificação da lei que já entrou em vigor, e esta análise fizemos em comparação com a Lei Complementar 95 de 98. Agora nós seguimos a nossa jornada para o artigo 2º. Artigo 2º que nos traz o princípio da permanência, ou princípio da continuidade da lei. Pelo princípio da permanência ou princípio da continuidade, temos que, em regra, uma lei permanece em vigor até que outra lei a modifique ou revogue. Pelo princípio da permanência ou da continuidade, temos que, em regra, uma lei permanece em vigor, permanece a produzir os seus efeitos, até que outra norma, outra lei, a revogue. Essa regra ela pode ser excepcionada, é certo que sim, vez que, excepcionalmente, existem leis chamadas de leis por prazo determinado, ou leis de vigência temporária. Ok? Vem para o texto. Artigo 2º da LINDB, não se destinando à vigência temporária. Está aí a exceção. Né? Uma lei orçamentária, por exemplo, né? Ela é de vigência temporária. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. A lei terá vigor até que outra, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Isso é o que chamamos de princípio da permanência. Princípio da permanência. Ok? Então, salvo lei de vigência temporária, a lei ela permanecerá em vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, nós vamos tratar sobre as formas e as espécies de revogação. E aí, primeira classificação que nós temos de revogação é quanto à extensão. Quanto à extensão, se a nova lei revoga totalmente a lei anterior, nós estaremos diante de uma abrogação. Abrogação. Abrogação é, portanto, a revogação total. Para você não confundir, lembre-se, abrogação absoluta. Abrogação é a revogação total, ab de absoluta. A lei anterior foi totalmente fulminada. Agora, se a nova lei revoga partes da lei anterior, não revoga a lei anterior na sua completude, não.
revoga partes da lei anterior, então estaremos diante de uma derrogação. Derrogação. Uma revogação parcial. Ou, para te ajudar a lembrar o significado, uma revogação de algumas partes. Algumas partes. Ok? Quanto à extensão, a revogação pode ser uma abrogação. Revogação total, absoluta. Ou uma derrogação. Revogação parcial. Revogação de algumas partes. O Código Civil de 2002, ele abrogou o Código Civil de 1916. Correto? Inclusive, isso está informado no próprio texto, lá nas suas disposições finais. A entrada em vigor do Código Civil de 2002 revoga totalmente o Código Civil de 1916. Então, uma abrogação. Só que o mesmo Código Civil de 2002 revogou a primeira parte do Código Comercial. Primeira parte, derrogação. Revogação parcial. Ok? Quanto à extensão, portanto, são as duas espécies. Quanto à forma, o texto do parágrafo 1º, artigo 2º da LINDB, vai nos apresentar 3 formas de revogação. Então, quanto à forma, aqui nós podemos, lendo o texto do parágrafo 1º do artigo 2º, identificar 3 espécies. Veja lá, a lei posterior revoga a lei anterior quando expressamente o declare. Quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, a lei posterior revoga a lei quando 1. Expressamente o declare. Quando 2. Ser com a lei anterior, for com a lei anterior incompatível. E 3. Quando regular inteiramente, vou até dar foco aqui, ó, inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Ok? Perfeito. Então, nós temos 3 formas de revogação. Revogação expressa, que é aquela taxativamente prevista. Primeiro ponto aqui. Revogação tácita, que é a revogação por incompatibilidade. E 3, a revogação por inteira regulamentação. 3 formas. Quanto à extensão, 2 espécies. Abrogação, revogação total. Derrogação, revogação parcial. Quanto à forma, 3 espécies. Revogação expressa, que é aquela taxativamente determinada pela nova lei. Nova lei informa expressamente que revogou o Código Civil de 16. Revogação expressa. A lei nova informa expressamente que revogou a primeira parte do Código Comercial. Revogação expressa. Segunda espécie, revogação tácita, que é a revogação por incompatibilidade. Né? Textos do novo Código Civil são incompatíveis com alguns artigos da Lei de Condomínio. Então, tais artigos da Lei de Condomínio, incompatíveis com o Código de 2002,
tacitamente revogados. Mas também podemos ter uma revogação por inteira regulamentação. Ok? Cuidado com esse pedaço, por isso que eu grifei aqui de 2 cores. Se a nova lei regulamentar inteiramente a lei anterior, esta estará revogada. Não interessa se o texto da lei anterior é ou não compatível com a nova. Se a nova lei revogar, ou melhor, se a nova lei regular inteiramente a matéria da lei anterior, a lei anterior está revogada. Regular inteiramente. Professor, por que você está repetindo tanto isso? Pelo seguinte, parágrafo 2º do artigo 2º também vai nos trazer a seguinte informação. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Você percebeu o detalhe? Pessoal, muito, mas muito cuidado com isso. Parágrafo 2º do artigo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Então, se a lei nova trouxer artigos que são compatíveis com a lei anterior, permanece as duas. Se a lei nova trouxer dispositivos legais compatíveis com a lei anterior, permanece as duas, salvo se a lei nova regulamentar inteiramente a matéria. Percebeu a relação? Percebeu? Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Princípio da permanência, da continuidade. A lei posterior revoga a lei anterior, quando expressamente, revogação expressa, o declare. Quando seja com ela incompatível, revogação tácita, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Se a lei nova não regular inteiramente a matéria e as suas disposições gerais ou especiais forem a par, ou seja, compatíveis com a lei anterior, as duas permanecerão. Perfeito? Próximo ponto. Vamos lá, então. Seguir. Cuidado com esse detalhe, hein, pessoal? Se a lei nova for incompatível, não interessa se ela regula tudo ou não regula tudo. Aquelas partes que forem incompatíveis, a lei anterior será tacitamente revogada, nas partes que forem incompatíveis. Ok? Agora, mesmo que não haja incompatibilidade nenhuma, se a lei nova regular tudo, eu disse tudo, a anterior estará revogada por inteira regulamentação. Se a lei nova apresentar disposições gerais ou especiais a par, compatíveis com a lei anterior, sem que regule inteiramente a matéria, aí ela não revoga nem modifica, as duas ficam vigentes. Perfeito? Ótimo. Já que nós vencemos esse pedaço,
Agora temos condições de falar sobre a repristinação. Repristinação. Caramba! Que raios é isso, professor? Repristinação. Pois é, esse nominho feio cai tanto em concurso público. Cai tanto em concurso público. Você precisa saber do que se trata. A repristinação, como eu coloco aqui, é o fenômeno jurídico através do qual a revogação da norma revogadora traz de volta a vigência da norma revogada. Mais uma vez, né, eu estou até imaginando a sua cara daqui, porque com certeza é a mesma cara quando eu estou ministrando o curso preparatório presencial, quando eu estou na faculdade, lecionando para os meus alunos de segundo semestre. Repristinação é o fenômeno através do qual a revogação da norma revogadora traz de volta a vigência da norma revogada. Fenômeno através do qual a revogação da norma revogadora, a revogação da norma revogadora traz de volta a existência, validade e eficácia. Portanto, traz de volta a vigor, a vigência, a norma revogada. Professor, eu não entendi bulhúfias. Então, vamos tentar explicar. Imagina a seguinte situação. Você tinha ali uma lei A. Lei A. Essa lei A foi revogada por uma lei B. Lei revogada. Lei revogada pela lei B. Então, a lei B é a lei revogadora. Aí o que acontece? Vem uma lei C. Vem uma lei C e revoga a lei revogadora. Quando nós estamos diante da repristinação, se temos uma lei C aqui que revoga a lei revogadora, o que acontecerá na repristinação é que a lei A revogada voltará a vigor. Voltará a vigor. Olha novamente o texto agora, imaginando a situação. Repristinação é o fenômeno através do qual a revogação da norma revogadora. A lei ela só pode ser revogada por outra lei. Então eu tenho aqui uma lei B, que é uma lei revogadora, que colocou fim à lei A. Vem uma lei C e revoga a lei B. Repristinação, fenômeno através do qual a revogação da norma revogadora traz de volta a vigência da norma revogada. Perfeito? Repristinação. Lei A foi revogada pela lei B. Pá. Aí a lei B foi revogada pela lei C. Se acontecer a repristinação, o que dá? A lei A volta. Pá. Repristinação. Agora, o mais curioso é o seguinte, que depois de você ter feito esse exercício mental, né, que nem sempre é simples, eu sei, mas depois de ter feito esse exercício mental e aprendido o que é repristinação,
Aprendeu, né? Então agora, tendo o seguinte, como regra, o Brasil veda, proíbe a repristinação. É isso. Poxa, professor, eu queimei pestana aqui para entender o que é repristinação. E agora você vem me dizer que, como regra, a repristinação não acontece no Brasil? É isso. É isso mesmo. Você entendeu o que é repristinação e agora aprende que, em regra, não há repristinação no ordenamento jurídico brasileiro. Nós adotamos a regra geral da vedação da repristinação. De onde que extraio isso, professor? Parágrafo 3º do artigo 2º da LINDB. Olha só, salvo disposição em contrário, a lei revogada, então a nossa lei A, ali no exemplo, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora, nossa lei B, perdida a vigência. Então, como regra, não há revogação automática no nosso ordenamento jurídico. A LINDB expressamente proíbe a repristinação automática. A lei revogada, a nossa lei A, não será restaurada quando a lei B for revogada. Não será. Essa é a regra. Então, qual que é o sentido de estudar o que é repristinação? É porque existe a exceção, né? Salvo disposição em contrário. Salvo disposição em contrário. A repristinação no Brasil será admitida se for realizada de forma expressa, meus caros. Tínhamos lá a lei A, que foi revogada pela lei B. A regra é que, no momento em que a lei B for revogada por uma outra lei, não será restaurada a lei A. Não será, não. Mas, porém, entretanto, todavia, é possível que essa lei C, ao revogar a lei revogadora, a B, expressamente tipifique a repristinação. Expressamente tipifique a restauração da lei A revogada. Perfeito? Então, a repristinação ela é exceção. Só pode acontecer num primeiro momento se expressamente for previsto pela lei revogadora. Pela última lei. Pela última lei. Ok? Lei A, lei B, lei C. Lei A vigeu durante um tempo, veio a lei B e revogou. Lei A revogada. Quando vier a lei C e revogar a B, como regra, a primeira, a lei A, não será restaurada. Não. Ela só será restaurada se expressamente determinar a última lei. Assim determinar a última lei. Beleza, professor. Captei. Agora sim. Captou mesmo? De verdade? Então agora eu quero te falar o seguinte. Afora tudo isso aqui, você entendeu o que é repristinação? Você entendeu que, como regra, é vedada a repristinação automática. Não acontece. Mas que a repristinação pode acontecer se de forma expressa. Isso você captou. Agora, para fechar o raciocínio, e eu te dar um alívio para ir tomar uma aguinha, tomar um café e colocar as ideias no lugar, quero que você entenda o seguinte. De acordo com o artigo 27 da Lei 9.868 de 99, que cuida sobre o poder, o controle
concentrado de constitucionalidade, temos que, se uma norma for declarada inconstitucional por poder concentrado de constitucionalidade, ou seja, por via de uma ADI, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade, a norma anterior àquela que foi declarada inconstitucional volta. Então, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, existirá efeito repristinatório. No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. O que alguns doutrinadores vão chamar de repristinação por via oblíqua. Ok? Lá no controle concentrado de constitucionalidade, se uma norma for declarada inconstitucional, a anterior volta à existência. Sabe por quê? Porque se uma norma for declarada inconstitucional, será como se ela nunca tivesse existido. E se ela nunca existiu, ela nunca revogou a sua anterior. Então nós tínhamos lá uma norma A, veio uma norma B e revogou. Tá? Veio o STF e declarou essa norma B inconstitucional. É como se ela nunca tivesse existido. Se ela nunca existiu, a norma A nunca foi revogada. Então o controle concentrado de constitucionalidade produz efeito repristinatório. Ok? Ok, professor, que salada que eu fiz aqui na minha mente. Mas eu entendi. Então é isso que eu quero. Né? Você pegou o que é repristinação, né? Pegou que, em regra, a repristinação ela é vedada. Né? Então a repristinação ela não acontece de forma automática. Pode acontecer se o novo texto, se o último texto, expressamente determinar o retorno, a restauração daquela lei primeiramente revogada. Beleza, pegou. E também concluiu o seu raciocínio, aprendendo que o controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos repristinatórios. Perfeito. Ok? Só para fechar, um quadrinho que você vai encontrar no livro do Flávio Tartucci. Tá? Vamos fazer aqui a citação, né, Stanley? Então, um quadrinho que você vai encontrar no Manual de Direito Civil do Flávio Tartucci, aquele volume único, que é interessantíssimo e por isso eu colacionei aqui no nosso material. Ele coloca lá, o primeiro passo, norma A, válida. Vai acompanhando o tempo. Norma A, válida. Está válida, está vigente, então está produzindo seus efeitos. Blá, blá, blá. Vem uma norma B e revoga a norma A. Perfeito. Aí a norma B está lá, válida, eficaz, né? Então está em vigência, produzindo ali os seus efeitos, sendo aplicada. Blá, blá, blá. Vem uma norma C e revoga a norma B. Questiona-se. A norma A, aquela primeira que existiu, e primeira a ser revogada, a norma A volta a valer com a revogação, por ser, última norma, da sua revogadora, lei B? Resposta, não. Porque não se admite o efeito repristinatório automático. A norma C teria que expressamente dizer: revogo a norma B e restauro a A. Se ela não fez isso, então a A não voltará. Porque é vedado o efeito repristinatório automático. Ok? Perfeito. Concluímos aqui, então, mais uma aula sobre Lindbe. Voltaremos no próximo bloco para falar sobre a obrigatoriedade e a integração da norma jurídica. Até daqui a pouco. Tchau.
Tchau, tchau. Clique lá